Bom, mas então, voltemos à nossa história. Então, ó, o nosso produto vetorial, ele é perpendicular, produto vetorial de U e V, ele é perpendicular a U, perpendicular a V, e pelas coordenadas dele, cada coordenada dele é a área de uma das projeções nos planos. Então, a soma dos quadrados das coordenadas é a soma dos quadrados das áreas das projeções, é o quadrado da área do paralelogramo formado por U e V. Se você tirar a raiz quadrada, por um lado é a área do paralelogramo formado por U e V, e por outro lado é a norma do produto vetorial. Então, o produto vetorial de dois vetores, ele tem... então, vamos... o vetorial V. Então, primeiro, né? O vetorial V ortogonal a U, o vetorial V é ortogonal a V, e a norma de U vetorial V é igual à área do paralelogramo formado a partir de U e V. Quer dizer, esse paralelogramo, ele pode ser pensado assim, né? Você tem aqui o vetor U, o vetor V, aí esses caras daqui são todas as combinações lineares de U e V, né? Esse aqui é o conjunto dos SU mais TV com ST, ambos em 0, 1. Quer dizer, você pega S vezes U, qualquer múltiplo de U entre 0 e 1, soma com qualquer múltiplo de V entre 0 e 1, aí dá um cara aqui dentro. Se você pegar qualquer cara aqui dentro, ó, ele dá a soma de um múltiplo menor ou igual a 1 de U com um múltiplo menor ou igual a 1 de V. Então, ele é a área desse paralelogramo. E, terceira coisa, qual é a orientação, né? Porque, então, se U e V... Bom, primeira coisa, né? Se U e V são linearmente dependentes, um é múltiplo do outro, a área do paralelogramo é 0. E aí o produto vetorial é nulo. Se não são, o produto vetorial é não nulo. E aí você tem dois vetores num plano, assim, e mais um terceiro, assim, eles formam uma base. Qual é a orientação dessa base? Então, vejamos, qual é a orientação dessa base? A gente tende a escrever essa base assim, U, V, U vetorial V, mas o certo é pensar U vetorial V, U e V. Dá no mesmo em termos de orientação, porque quando você troca a ordem uma vez, muda a orientação, troca a segunda vez, muda a orientação. Então, a orientação dessas duas é a mesma. Mas é que aquela generalização que eu falei em Rn, se você não botar o produto vetorial primeiro e os outros a seguir, fica errado se a dimensão não for ímpar, acho. Par, sei lá, se eu errei. Bom, então qual é a orientação? Pensa assim, você tem aqui U vetorial V, U, V. Aqui um ângulo reto, aqui um ângulo reto, e aqui não necessariamente reto. Qual é o sinal do determinante? Bom, qual é o sinal determinante? Se você botar
Vamos botar aqui o x1, y1, z1, x2, y2, z2. E aqui a gente bota aqui é o u, aqui é o v, então aqui você vai ter y1, z2, menos y2, z1. Aqui você vai ter x2, z1, menos x1, z2. E aqui você vai ter x1, y2, menos x2, y1. Se você calcular esse determinante, desenvolvendo por essa coluna aqui, ó, você vai ter este cara vezes esse determinante, que é o quadrado. Esse cara e esse determinante são a mesma coisa. Então aqui você vai ter y1, z2. Aliás, outra maneira de pensar, claro, esse cara bom, vou escrever assim mesmo, y1, z2 menos y2, z1 ao quadrado. Depois aqui você vai ter esse daqui vezes menos esse determinante, omitindo esse aqui, que vai ser o quadrado desse daqui, mais x2, z1 menos x1, z2 ao quadrado. E depois você vai ter esse vezes esse determinante, mais x1, y2 menos x2, y1 ao quadrado. Na verdade, quando você faz o produto, quando você faz o determinante de um vetor com u e v, você faz o produto escalar desse vetor pelo produto vetorial de u e v. Fácil ver o seguinte: o determinante de w, u, v é igual ao produto escalar de w por u vetorial v. Simplesmente usando que você vai multiplicar esse cara por esse determinante aqui, que é a primeira coordenada desse. Então, você vai multiplicar a primeira coordenada de w, né, se você botar aqui w1, w2, w3, u1, u2, u3, v1, v2, v3, você multiplica w1 por esse determinante, que é a primeira coordenada do vetorial v. w2 por menos esse determinante, que é a segunda coordenada do u vetorial v. E w3 por esse determinante, que é a terceira coordenada do u vetorial v. Então, ou seja, quando eu multiplico u vetorial v, faço o determinante de u vetorial v por u com u e v, isso daqui é o quadrado da norma de u vetorial v. Então, esse determinante, primeiro, ele é nulo se somente se u vetorial v for nulo, o que não é uma grande novidade. Mas, principalmente, ele é sempre positivo. Quer dizer, se u e v forem linearmente independentes, o u vetorial v é não nulo e esse cara daqui é maior que zero. Então, se você olhar para u vetorial v, u e v tem a mesma orientação que a base canônica. E se você pensar na base canônica, ó, é 2, é 3, é 1, você tem que E1 vetorial é 2 é igual a E3, E2 vetorial é 3 é igual a E1 e E3 vetorial é 1 é igual a E2. Então, funciona assim, ó, como se fosse E2, E3, E1. E2, E3, E1, dá para cá, é a regra da mão direita. Você aprende, né? Você gira daqui para cá e dá assim. Mas ó, a regra da mão direita, na verdade, ela diz que esses três vetores têm essa base aqui, vou botar assim, ordenado, tem a mesma orientação que E1, E2, E3. Então, vamos botar aqui propriedade 4. Se U e V
U vetorial V igual a 0, C e só C, U e V são LD. E, além disso, você tem U vetorial V, UV, tem a orientação, né? Se U vetorial V diferente de 0, a base canônica. Então, isso é o produto vetorial. Também daqui dessa história é claro o seguinte, ó, se você fizer, vamos dizer, o produto misto, produto misto é fazer o produto, digamos assim, U escalar V vetorial W. O que é isso? Você bota aqui, ó, U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Geometricamente é o seguinte, ó. Pega aqui, V, W. Aí, você tem aqui V vetorial W. Pega agora o U, aqui assim. Então, ó, esse cara daqui, U escalar V vetorial W é igual a norma de U, norma de V vetor W, cosseno θ. Ora, norma de U cosseno θ, a menos eventualmente do sinal, é a altura desse paralelogramo em relação a essa base. Tá? Você projetou o U na direção perpendicular. E esse daqui é a área da base. Então, isso daqui, em valor absoluto, igual a altura. Norma de V vetorial W igual a área da base. Então, U escalar V vetorial W, esse número, pode ser positivo ou negativo, mas o módulo dele é igual ao volume do paralelepípedo UVW. Que, aliás, não é nenhuma grande novidade, já que ele é o módulo determinante formado por eles. Mas vamos dizer, quando eu fiz o determinante, eu não mostrei geometricamente, né? Eu simplesmente disse, ó, o determinante tem que ter tais propriedades, portanto, ele tem tal fórmula, e, portanto, o volume do paralelepípedo formado por esses caras é o determinante aqui assim. Mas agora vamos dizer, eu acredito geometricamente em cada uma das coisas que está escrito aqui. Claro que tem umas, por exemplo, se você fizer U vetorial V fizer esse cara daqui escalar W, isso é a mesma coisa que W escalar U vetorial V, já que o produto escalar é comutativo. E isso daqui é igual a W1, W2, W3, U1, U2, U3, V1, V2, V3.
que é esse determinante, só que essa coluna aqui pulou 2 vezes, então é o mesmo sinal. Então, isso aqui é igual a U escalar V vetorial W. Tá? Bom, também claramente o produto vetorial não é comutativo, né? Quando você troca a ordem, vai trocar o sinal. Tá? Bom, tem mais algumas coisas interessantes, principalmente referente a quaternions. Tem uma maneira interessante de usar quaternions para fazer rotações em torno de eixos em R3, que eu vou deixar no livro para vocês lerem. Não vou utilizar explicitamente agora. De qualquer maneira, recomendação básica, leiam pelo menos o meu livro, de preferência, leiam outros. De preferência, não leiam. Matemática a gente não estuda lendo, a gente estuda escrevendo, rabiscando, fazendo conta, pensando. E como já falei para vocês, de preferência não lendo a demonstração alheia.